A paz de Jesus esteja conosco. Vocês podem estar estranhando um pouco, né? Vir para o Centro Espírita falar de política. O que tem a ver espiritualidade e política, né? Mas tem tudo a ver. É um tema que, infelizmente, talvez não é falado em muitos centros espíritas, mas que eu espero que a tendência agora seja que isso mude, né? Comece a se falar de política, porque é um assunto que eu tenho lido recorrente. Se a gente for procurar na literatura espírita, nos livros que já foram lançados e que têm sido lançados principalmente, é um assunto cada vez mais presente e de extrema importância, né? Porque, inclusive, se a gente quiser ver as coisas que a gente se incomoda, mudarem, né? Para introduzir, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu vou mostrar aqui. Então, gente, amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que está faltando no mundo. Eu acho que essa é a grande lição que fica. Tá uma loucura, tá muito difícil, né? Amor, tem que ter amor das pessoas e respeito. Só isso. Gentileza, sim. Não tem mais. Tá faltando gentileza mesmo. Menina, você não vê no Facebook? Que absurdo. Todo mundo fala o que quer, na hora que quer, não respeita a opinião dos outros. Não, agora todo mundo muito agressivo, muito dono da razão, né? É triste. Bom, então aproveita, Su, e faz a nossa prece de encerramento. Tá, vou fazer. Amado Mestre, queridos irmãos espirituais, primeiramente fora Temer, quero agradecer esta noite de bênção, quero agradecer por essa reunião fraterna de hoje e que a gente esteja juntos aqui na próxima semana. Que assim seja. Aproveitando, Senhor, nesse momento de prece, quero agradecer por finalmente nos vermos livres daqueles petralhas que por tantos anos assaltaram a nossa pátria. Muita luz, que assim seja. Não se esquecendo, mestre, que a justiça do homem é falha, mas a divina é implacável. E esses coxinhas hão de pagar por terem dado um golpe na democracia. Hashtag não vai ter golpe. Assim seja. Nome na democracia, queridos benfeitores. Foi a ditadura esquerdopata que nos levou à maior crise econômica da história deste país. Hashtag tchau, querida. Hashtag fora PT. Que assim seja. Crise essa? Jesus querido, turbinada convenientemente pelo mercado financeiro e por grandes empresários para acabar de vez com tudo. Engraçado, Pai Celestial. Querem falar em grandes empresários, quando na verdade foram as grandes empreiteiras que se beneficiaram com essa propinocracia que vem sendo desvendada graças à Lava Jato. Lava Jato, Jesus querido, que parece mirar num só partido, que tem um caráter midiático sob essa influência dessa mídia podre, A nossa essa mídia bandeira já vai golpista. ser a vermelha. A nossa bandeira já vai ser a vermelha. A nossa bandeira já vai ser a vermelha. Que o Senhor possa nos ensinar a amar, Pai, até quando discordamos. Que possamos nos posicionar com equilíbrio nas discussões políticas, sem nos omitir. Mas realmente interessados nos debates produtivos. E não atacar as pessoas que pensam diferente da gente. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Como o pessoal mistura as coisas. Você me desculpe, eu sou uma pessoa horrível mesmo, eu me exaltei. Não. Horrível sou eu, sou uma desequilibrada. Eu tinha que ter mantido o controle. Não, mas eu sou muito pior do que você, eu não tenho limite, minha filha. Não. Pior do que você não é, querida. Senhora, Você é criança, é uma vaca animal. Você agora vai querer me dizer que você é pior do que eu? Pelo amor de Deus, né? Não, Você tá dizendo você não que eu fez sou metade do que eu fiz. Mas você pode saber que eu não fiz metade do que você fez. Você me conhece, tá dentro de mim? E você não conhece? Ah. Minha filha, vai se tratar. Isso não é pra você, não. Eu sou grosseira. Eu sou ruim, eu sou escura. Agora eu tô na série, você é ruim, eu sou ruim. Caraca, Você quer ver que eu sou ruim? Você quer ver que eu sou ruim? Eu sou muito chata. Eu jogo na sua cara agora. Eu sou ruim. Alguém já viu alguma coisa parecida com isso por aí? No Facebook, principalmente? Então, gente, amar o próximo como a si mesmo, né? Opa. É isso que tá faltando. Será, gente, que isso é quer falar de política? Ou isso é barraco? Barraco. Acho que tá mais pra barraco mesmo, né? Antes de começar a entrar no tema especificamente, eu quero explicar, começar pelo fim, tá?
não fim dessa palestra, desse tema de hoje, mas de uma próxima palestra que vocês vão acompanhar aqui no centro, que vai explicar melhor sobre a ação das trevas, do mal, do inimigo, das forças opositoras. Queiram, vocês podem escolher como é que vocês querem chamar, né? Geralmente a gente entende como o mal, né? Aquilo que está contra Deus, contra o bem. Seja treva, seja mal, seja inimigo, eles têm um plano contra o plano de Jesus para nós. Resumidamente é isso, né? Tudo no mundo, se a gente perceber, tem alguém indo por um caminho, vai ter outra pessoa vindo no caminho contrário, né? E a gente está habituado a pensar em políticas e pensar em partido político, nos políticos, nas eleições, e não imagina o pano de fundo, o que está por trás. Porque às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo por trás da nossa vida. Imagina o que estão planejando para o nosso país, para o nosso mundo, né? Talvez muita gente aqui nunca parou para pensar nisso. Por isso que é muito interessante a gente buscar conhecimento. Eu vou tentar passar o que eu tenho aprendido aqui para vocês. Resumidamente, o que o nosso país, o nosso mundo está passando é por um processo de obsessão coletiva. Aqui vocês já escutaram várias vezes falar de obsessão, né? Mas geralmente a gente fala de obsessão assim, a minha obsessão. Eu matei esse espírito aqui, ele está lá do outro lado, infernizando a minha vida, querendo se vingar, querendo o meu mal, atrapalhando a minha vida. Só que isso também acontece em relação ao país todo, né? A uma cidade toda, ao mundo todo. Então existem sim grupos de espíritos que estão obsediando um grupo de espíritos que somos nós, certo? Então essas obsessões coletivas, nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos processos dignificadores. Desde que o Brasil foi criado, porque a gente sabe que o Brasil foi descoberto, né? Os índios já estavam aqui, o Brasil já existia, né? Mas que ele virou Brasil foi quando os portugueses vieram para cá. Pois entendam, essa obsessão coletiva que a gente está vivendo enquanto brasileiros começou daquela época. O que nós estamos vivendo hoje é o resultado de todo esse processo de obsessão que já acontece há muito tempo. Mas eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, porque isso vai ser explicado em outra palestra. Por que eu estou falando disso no início? Para vocês entenderem que por trás de tudo isso que eu vou falar agora, existe uma oposição. Existem vários espíritos que estão muito incomodados com tudo isso, com a política do Cordeiro, e que estão o tempo todo tentando impedir essa política do Cordeiro de avançar. Uma das coisas que eles tentam fazer para que essa política avance é o processo de alienação. É o quê? É impedir que os livros que eu li para aprender o que eu estou passando para vocês sejam publicados, ou que esses livros sejam desacreditados, que as pessoas pensem, esses autores são doidos, o que eles estão falando. E as pessoas vão se alienando. Ao mesmo tempo que pessoas não se interessem por palestras como essa, ou discussões desse tipo, ou que as pessoas simplesmente vejam tudo que está se passando, todo o circo pegar fogo como está pegando aí, e pensem, eu não posso fazer nada. Ou então pensem, isso é culpa só dos políticos que são ruins, e não entendem que por trás desses políticos ruins, que não existem só ruins, que fique bem claro, mas que por trás desses ruins estão vários espíritos manipulando e conduzindo essa situação que a gente está vendo agora, tá? Mas a maioria das pessoas prefere ficar na sua vida de alienado. Pensar, não posso fazer nada, ou então, isso é besteira, isso é loucura, e contribui e é cúmplice desse processo, porque está alienado. O outro processo é o que a gente acabou de ver no vídeo, a divisão. Aposto aqui que todo mundo conhece alguém que já perdeu alguma amizade, que perdeu um relacionamento, qualquer coisa, por conta de diferença no partido, né? Porque o amigo mudou para outro partido ou não é do mesmo partido, e a gente está vendo isso. Agora nem tanto, mas há uns meses atrás você passava, principalmente no Facebook, isso
evidente. Você ia passando, era postagem de um partido, postagem do outro, do outro. E aquele ataque. Parece que as pessoas não tinham outro assunto e o assunto não era tentar melhorar, não era tentar resolver. Era só provar para um e para o outro. Eu estou certo, o meu partido é o certo. E a gente tem que entender que política não é isso daqui. A política já existia antes da criação de todos esses partidos e vai continuar existindo. Ela é algo muito maior do que isso. A política também não é esperar o ano eleitoral. E eu fico mais tranquilo em falar tudo isso para vocês aqui nesse ano de 2017, que não é ano eleitoral. Isso aqui não é um comício, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia a qualquer tipo de partido, até porque eu não sou filiado nenhum. E eu não tenho problema com partido nenhum. Eu tenho problema com a corrupção. Eu tenho problema com a má política feita. E eu acho que é o mesmo problema que, no fundo, todos nós temos. É o que realmente nos incomoda, né? Se a gente parar de ficar preocupado com partido A, partido B, político C, político D, e pensar na política como algo muito maior e que nos envolve, e que nós fazemos parte, somos atores, a gente vai entender e vai ver uma solução muito melhor. Mas o que é essa política? Segundo a palavra política, né, vem do grego polis, significa cidade. Então a política é a arte de governar, de gerir o destino de uma cidade, de um estado, de um país. Né? É uma atividade por excelência que diz respeito à vida pública. Quem aqui está na vida pública? Levanta a mão. Quem faz parte do povo? Levanta a mão. Todo mundo aqui é povo, né? Então todo mundo aqui exerce política. Você não tem que ser prefeito, ser vereador, ser presidente, qualquer coisa, ter um cargo político para ser político. Todos nós somos políticos, né? Costuma-se dizer que a política como reflexão surgiu na Grécia nos séculos 5 e 6 a.C. e 4 a.C., desculpa. Com os sofistas e depois com Platão e Aristóteles, ao explicarem as virtudes e as mazelas das formas de governar, né? Então esses filósofos, eles começaram a pensar na forma de governar. Não é, a ideia não é simplesmente ter um governo, simplesmente ter os líderes, mas como que é a melhor forma desses líderes exercerem esse papel deles de liderança, né? Inclusive é outra questão que eu quero perguntar aqui. Quando vocês estão em qualquer ocasião, né, seja na família, no trabalho, entre os amigos, que alguém tem que tomar liderança para alguma coisa. Tipo assim, vamos fazer um churrasco aqui. Quem é que se sente à vontade de tomar a frente e dizer, ah, eu vou aqui organizar, eu vou dividir, eu vou contar quantas pessoas tem para calcular o tanto de carne, o tanto de carvão, o tanto disso e daquilo. Quem se sente à vontade de ser líder, levanta a mão, por favor. Quem costuma fazer isso, inclusive? Agora olhe para trás. Levanta a mão quem levantou, por favor. Nós temos pouquíssimos líderes aqui natos, né? E quantas pessoas aqui, as pessoas que não levantaram as mãos? Não é só churrasco não, viu gente? Qualquer coisa na vida. De programar uma viagem, qualquer coisa. Porque, enfim, sempre tem que ter alguém à frente das coisas, né? Uma iniciativa. Dessas pessoas que não gostam de ser líder, não levantaram a mão. Quem é que acaba sobrando para ser o líder? Levanta a mão. Aí a gente não tem jeito, né? Porque muitas vezes ocorre uma eleição ali entre as pessoas e quando você menos espera, você é o eleito, né? Você nem se candidatou, nem queria o cargo e de repente você está à frente da situação. Agora vamos voltar lá no tempo de escola, para quem não está mais na escola, mas quem estiver, ou na faculdade, enfim. Quem é que na hora do trabalho em grupo vê que está todo mundo se reunindo na sua casa, na casa de outra pessoa, bora fazer o trabalho em grupo. Aí começa a conversar, a falar do Big Brother, do não sei o que, do Facebook, ninguém começa a fazer nada. E aí você começa a ficar desesperado, meu Deus, o trabalho não vai sair e eu tenho que ter a nota, e a nota é em grupo. Quantas vezes a pessoa não foi lá e fez tudo por todo mundo? Isso é liderança. E em todas essas vezes nós somos políticos. Então se for procurar aqui, todo mundo exerce uma liderança, um cargo político em algum momento. Não precisa ser eleito por voto lá na urna eletrônica, não. Tá? Ah, e o que o Espiritismo tem a ver com isso?
Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele se baseou na axiologia. A axiologia é uma ciência que trata dos problemas de ética, estética, direito, política, entre outros. Então, no Livro dos Espíritos, em 2 capítulos, o 3 e o 4, ele vai fazer uma síntese de todos esses problemas, diferenciando com muita clareza o que é o bem do que é o mal, né? Nos estimulando a prática da justiça, do amor, da caridade e nos dando as coordenadas para que a gente tenha uma atuação mais consciente na sociedade. Parece alguma coisa tudo isso? Tudo a ver com política, né? Porque a base da política, assim como a base do espiritismo, como a base de qualquer outra instituição séria, religião séria, ciência séria, é o quê? A ética, né? Então, como que o espiritismo pode fugir da política se ele promove a ética? E a política tem que ser ética. Olha aqui uma coisa que eu deixei de falar. Quando estava falando lá das trevas, né, lá do início, é justamente isso que eles tentam atingir, né? A questão da nossa ética. E o espiritismo já faz o contrário. O espiritismo, ele nos instiga à reflexão, ao questionamento, às críticas construtivas, porque crítica destrutiva, crítica para esculhambar com o outro, isso é a coisa mais fácil, né? O espiritismo não quer isso. Ele quer uma crítica que ajude a melhorar, né? E uma fé raciocinada, em que a gente não simplesmente acredite por acreditar. Ah, eu vou acreditar que existem espíritos porque eu gosto da Dona Conceição e a Dona Conceição disse que os espíritos existem. Não. A própria Dona Conceição não quer que eu pense assim, porque não é o que o espiritismo quer da gente. Ele quer que a gente questione. Sim, esses espíritos existem mesmo por quê? Não é que a gente vai viver duvidando, mas a gente vai buscar sempre evidências para a gente pensar. Eu acredito nisso por conta disso, né? Tem uma razão de ser. E isso o espiritismo quer que a gente leve a doutrina para todos os âmbitos da nossa vida, né? Inclusive a política. Aí eu pergunto para vocês, político é gente? Ou político é um ser diferente da gente? Ele não nasce de uma mãe e de um pai, não tem um corpo físico, não está encarnado. Pois ele também tem uma obsessão. Aí ele vai ter a obsessão dele, né? Porque ele também fez um monte de coisa errada no passado. E ele não era político no passado. Agora, quantos de nós não fomos políticos no passado também? A gente não lembra, né? Aí ele está sendo político aqui nessa vida. Olha que coisa bacana. Ele vai ter uma obsessão extra. Ele vai ter as obsessões das vidas passadas, das coisas que ele fez, né? Os inimigos do passado. E ele vai ter os inimigos do progresso, que são essas trevas especialistas em chegar lá e buscar nele o que ele tem de pior, instigar nele o que ele tem de pior, para quê? Para que ele não seja um bom político e para que ele não ajude a cidade, o estado, o país, o mundo a progredir. Então, assim, todos nós, como a gente já viu aqui pelas perguntas que eu fiz, já estivemos nessa situação, né? Não é diferente de um espírito chegar para você que foi o líder do churrasco e falar no seu ouvidinho: ei, bota aqui uns quilos de carne a mais que aí tu guarda no teu freezer, depois ninguém vai perceber não, né? Os superfaturamentos que a gente pensa que só tem lá na Odebrecht, não sei aonde. Não, também tem espírito assim no nosso ouvidinho. Então, se a gente cai nessas armadilhas, imagina uma pessoa que chega com o fundo de não sei o que caindo na conta da prefeitura e ele vê lá na prefeitura do estado e ele vê aquele horror de dinheiro. Se coloque na mesma situação. Não necessariamente você iria fazer a mesma coisa, você iria desviar. Mas uma coisa é fácil. Todos nós iríamos nos sentir tentados, não iria? Porque a tentação está para todos nós. A luz que está em nós está nos políticos. E a sombra que está em nós está também, né? Então, antes de pensar também, eu vou jogar a pedra no político, vamos colocar também, vamos nos colocar no lugar deles, né? Então, se a doutrina espírita
demonstrou a necessidade do nosso aprimoramento individual, que a gente tem que melhorar como indivíduo, da nossa autoeducação, ela também mostra que a gente tem que se comprometer com a melhoria da sociedade. E aí eu pergunto, através do seu conhecimento da doutrina, você analisa a sociedade e as suas instituições para agir com mais eficiência no roteiro da justiça e do amor? Para atuar na vida pública, a gente não tem que ser só funcionário público, não. Muito pelo contrário. Como que eu vou agir pensando no outro? É muito simples. Saindo da esfera apenas do bem individual, do pensar que é o que é melhor para mim, o que vai ser mais vantajoso para o Cássio, do egoísmo, do egocentrismo, e passar a pensar mais no bem comum. Porque cá para nós, na hora de escolher o nosso candidato numa eleição, será que a gente pensa no quê? Qual é o cálculo que a gente faz? Esses projetos aqui desse político vão ser bons para mim? Não é primeiro que a gente pensa? Se for bom para mim, show. Se for bom para os outros também, melhor ainda. Mas tem que ser bom para mim, né? Quem tem esse cuidado de pensar assim, bom, para mim é melhor esse daqui. Os dois são bons, mas eu vou escolher esse que vai ter propostas boas para mim e para os outros. Então é um jogo de interesses. E a gente pensa que o problema é que só são eles que estão defendendo os interesses próprios. Não, nós também estamos. Quantos não estão votando sabendo que vão ter um emprego para si, para o filho, para o cunhado, para não sei o quê? Quantos não vendem voto achando que é a coisa mais natural do mundo? Se os políticos compram votos, é porque tem gente que vende. E não são eles que vendem. Né? Então, é aquela velha história da fidelidade. A mulher está aqui, aí o cara chega todo pimpão pra cima dela. E aí, gata, vai ou não vai? Aí ele levanta aqui a mão esquerda e plim, o anelzão, né, a aliançazona brilha. Ela que não tinha percebido que ele era casado, até então estava na dele. Na hora que brilha o anel, a aliança, ela, e agora? Casado. Não, mas no fim das contas, o errado é ele, porque é ele que é casado. Eu sou a solteira, então não tem problema. É ele que está fazendo, está cometendo erro. Será? Cúmplice, pois nós somos cúmplices dos políticos que nós escolhemos, sabendo que vão fazer coisas erradas, mas que vão atender aos nossos interesses próprios. Né? E aí política também entra em política pública. Porque o que são as políticas públicas? São as decisões para a saúde, para a educação, para esporte, para transporte, para todas as áreas que a gente imaginar. E todo mundo aqui trabalha, estuda, atua em alguma área. Então eu sou da saúde. Eu posso influenciar alguma política de saúde? Posso ou não posso? Né? Eu posso ir lá e reivindicar, olha, eu sou dentista, eu tenho essa proposta aqui, vamos tentar analisar, tal. Se cada um, porque eu não vou conseguir agir em todas. Eu não entendo nada do setor de transporte, eu vou lá dar uma opinião, não vou. Eu não vou resolver tudo. Mas na minha área eu posso atuar. Então, e eu não sou política, eu não preciso ser, eu não preciso ter nenhum cargo, eu não preciso conhecer ninguém, ter amizade com ninguém. Eu sou um cidadão e eu tenho direito, né? Para citar aqui, eu não estou dizendo, eu não vou entrar no mérito se foi certo ou se foi errado, mas vamos citar um exemplo, tá? Não vamos entrar no mérito da questão se foi golpe, se não foi golpe, se isso ou se foi aquilo. Mas é interessante, o processo de impeachment, seja contra ex-presidente ou contra o atual presidente, pode ser pedido, né? Você pode entrar com o processo de impeachment simplesmente sendo cidadão brasileiro. Você não tem que ser político, você não tem que ser advogado, você não tem que ser nada. Né? Você pode entrar com esse processo. Então, para você ver uma coisa dessa grandiosidade, qualquer cidadão pode entrar. Então, a nossa omissão não é justificada. Aí é outra questão. Eu vou escolher um político na hora de eleger alguém porque ele é da minha religião, porque ele é espírita? Será que basta ele ser espírita que ele vai ser melhor que os outros? Eu sou espírita há 5 anos.
Será que eu sou uma pessoa melhor só por causa disso? Afirmo para vocês que não. O simples fato de ser espírita não me tornou uma pessoa melhor. Porque eu posso ter todo o conhecimento do mundo, dar palestra toda semana aqui para vocês, mas não aplicar nada daquilo que eu estou falando. Então eu não estou me tornando uma pessoa melhor, né? Então, assim, essa é outra questão. A sugestão aqui, a sugestão do espiritismo, não é dizer que agora, a partir de agora, vocês vão escolher apenas políticos espíritas. Sabe? Porque muitas vezes a gente nem sabe a religião verdadeira daquela pessoa. E tem mais, tem gente que diz que é de uma religião, mas na verdade nem exerce, né? Nem vive aquela religião. Utiliza o nome da religião para justamente atrair eleitores. Então, não é essa a ideia. A ideia é escolher pela proposta, pela ética, pelo comportamento, pelo histórico, e não pela religião que aquele político professa. Entretanto, o contrário também pode acontecer. Nós tivemos exemplos de espíritas que provaram ser bons políticos, né? Primeiro exemplo, Cair Bar Schutel. Conhecido como bandeirante do Espiritismo, ele foi fundador da Revista Internacional do Espiritismo, do jornal O Clarim e da editora também O Clarim. Quando foi inaugurado o seu memorial, em 2013, foi feita referência aos documentos que mostram o seu trabalho político-social desenvolvido na cidade de Matão, onde ele foi prefeito, né? E como um dos pioneiros do movimento espírita no Brasil, ele afirma nessa revista, em 1929, em política, em ciência e em religião, só há um norte a seguir, a verdade. Outro espírita famoso que foi político, José de Freitas Nobre, advogado e jornalista nascido em Fortaleza. Ele foi prefeito, vice-prefeito e deputado federal em São Paulo, mostrando também, sendo um exemplo de política, honestidade e retidão de caráter. Publicou 3 livros espíritas e foi fundador e editor durante 26 anos da Folha Espírita. E o mais famoso, talvez, de todos, Bezerra de Menezes, né? Ele foi médico, é conhecido como médico dos pobres e Kardec brasileiro, e ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889 e de 1895 a 1900. Ele conheceu o Espiritismo em 1872. Nessa época, ele já era político, né? Já tinha começado sua trajetória política, que foi até 1885. Então, ele foi vereador, presidente da Câmara Municipal da Corte e deputado-geral, sempre agindo a favor da justiça e da honestidade. Citado por Freitas Nobre em 1981, ele teria afirmado: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos e nesse princípio nós nos firmaremos. Então, assim, eles foram exemplos de espíritas que deram certo na política. Mas não quer dizer que todos vão dar, né? Você tem que ser espírita, mas tem que seguir aqueles preceitos, seja no âmbito político ou em qualquer âmbito da sua vida. Os crimes nossos de cada dia. Primeiro político aqui. Eu desviei a verba da segurança pública. Aí vem o outro. Eu emiti notas fiscais frias. Aí vem um carcereiro. Eu recebi um por fora para deixar entrar celulares e armas na cadeia. Depois aqui o criminoso. Eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. Aí o cidadão comum. Eu votei no primeiro da fila. Então, olha a nossa responsabilidade aqui. Vendo que a pessoa tem um histórico terrível, há anos e anos a mídia noticiando que aquela pessoa envolvida em escândalo nisso e naquilo, não sei o quê. E a gente está lá, não, mas tudo bem, ele atendeu aos meus interesses, então eu vou votar nele. Entra aqui também, o crime nosso de cada dia. André Luiz, o espírito que escreveu através de Chico Xavier. Ele diz que repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretextem de defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O espiritismo não compactua com interesses puramente terrenos. Ou seja, de nada valeria eu estar falando tudo isso aqui para vocês e no final começar a distribuir meus santinhos para vocês aqui.
porque eu ia para um umbral direto. Na hora que eu desencarnasse, eu estaria usando a doutrina para me promover, para angariar fiéis. Não caiam nessa, né? Porque a gente sabe que isso acontece em muitos lugares. E aí, o problema não é a religião A ou B, nesse caso. O problema é a pessoa que está usando a religião em favor de si, querendo ganhar voto. A boa política e a verdadeira religião, elas têm um ponto em comum. O melhor delas é fazer o bem. Aí aqui, gente, sobre a missão de ser político, né? Tá aqui estão aqui dois espíritos conversando. Esse aqui é o que está programando a reencarnação desse outro azul. Aí ele diz assim: você vai renascer entre pessoas de vida duvidosa. Vão te chamar de traidor, de ladrão, de víbora. Viverás com a tentação. Mas se você for fiel no bem, você vai ajudar muitas pessoas. Aí o espírito que vai reencarnar, pergunta: então seria um missionário, um profeta? Aí o mentor dele: não, serás um político. Então, acontece isso também, né? Às vezes a gente é programado para ser um médico, às vezes a gente é programado para ser um jornalista, para ser um agricultor, para ser isso e para ser aquilo. Também existem os que são programados para ser político. E talvez uma programação até muito mais delicada, né? Exemplo disso no livro Gestação da Terra, Hitler, aqui todo mundo sabe quem é Hitler, quem foi Hitler? Levanta a mão, quem sabe quem foi Hitler? Para quem não sabe, Hitler foi um político alemão do século passado, certo? Na verdade ele não era alemão, tem esse detalhe. Ele era austríaco, de outro país, né? A Alemanha, ela tinha passado pela Primeira Guerra Mundial e tinha perdido a guerra. E a Alemanha era um país top, super rico, desenvolvido. E aí depois da guerra, quando ela perdeu, ela estava arrasada, certo? E aquilo doeu no ego dos alemães, né? Porque ninguém gosta de perder e ainda mais ficar com prejuízo danado. Então eles estavam com vergonha da perda da guerra e ainda estavam arrasados, tendo que reconstruir tudo na pindaíba, aquela crise toda. O que é que acontece? Hitler, antes de encarnar aqui nesse momento, quando ele foi programar a encarnação dele, ele já tinha sido um político há muito tempo atrás, tá? Que tinha feito muita besteira. E aí a espiritualidade chegou para ele: olha, Hitler, você vai ter uma nova chance de corrigir essa situação que você fez lá no passado. Você vai reencarnar na Alemanha e você na Áustria, mas você vai ter uma chance de governar a Alemanha. E o que que você tem que fazer? Nós estamos lhe programando e lhe dando a missão de unificar a Europa, porque a Europa andava em guerra, aquela confusão toda, e você vai usar essa situação da perda da Alemanha para você unificar a Europa, entre vários outros detalhes que ele ia fazer no bem, para o progresso, para o bem comum de todos, certo? Só que ao chegar na carne, ao chegar o momento dele assumir essa missão, Hitler tinha um magnetismo muito forte. Sabe aquele tipo de pessoa que está na frente dos outros e ninguém tira o olho dele? Todo mundo fica hipnotizado, assim, vidrado naquela pessoa? Hitler tinha esse poder. E ele conseguiu magnetizar todo mundo e usar esse momento de orgulho ferido, de crise, de vontade de se reafirmar e de se levantar de novo da Alemanha. E ele, que era austríaco, conseguiu o órgão máximo lá da Alemanha. Virou, digamos que, presidente, para a gente entender, da Alemanha. Não era presidente, mas era como se fosse. E aí o que é que Hitler inventa? Não, eu não vou reunificar a Europa como me foi. Lógico que ele não lembrava dessas palavras aqui no corpo físico, mas no íntimo dele ele sabia que era o que ele tinha que fazer. Só que aí a ambição subiu a cabeça. O que é que Hitler fez? Deflagrou, digamos, ou causou o início da Segunda Guerra Mundial. E não bastando tudo que já tinha acontecido com o mundo na Primeira Guerra, ele conseguiu fazer muito pior. E ainda inventou, na cabeça dele, que os judeus, que era um povo que vivia pacificamente dentro da Alemanha, era uma raça inferior,
entre várias outras classes da sociedade. E ele resolveu trancar um monte de gente, perseguir esse bando de gente, prender e matou milhões. Então veja, de uma pessoa que ia unificar, que ia trazer o progresso, ele foi um assassino em série, né? Fora outros planos maiores e malignos que ele teve e não conseguiu realizar. Como que Hitler terminou? Se matando, né? Então aí para você ver o peso que tem a missão de ser político, né? Você vem com uma programação maravilhosa, como muitas vezes você chega para ser candidato numa eleição com um plano eleitoral maravilhoso e faz tudo diferente depois. Mais perto da gente aqui, Getúlio Vargas, esses todos conhecemos, né? Ou já ouvimos falar. Foi presidente do Brasil. Esse livro é muito bom. Eu li ele todo e indico para vocês lerem, se tiverem oportunidade. Getúlio Vargas em Dois Mundos. Ele fala da continuação, né? O que aconteceu após o desencarne de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também se suicidou. E ele não se suicidou por motivos familiares, pessoais, sentimentais. Ele se suicidou dentro de um contexto político. E ele também foi programado para atuar no Brasil de uma forma, né? Antes de encarnar, como a gente viu aqui nesse quadrinho anterior, a espiritualidade também chegou para ele. Olha, seu plano como político no Brasil é fazer isso, isso, isso e isso. E tinha uma programação. Segundo o livro, se eu não me engano, ele conseguiu cumprir mais ou menos 50% dessa programação. 10%. 10%? Foi? Menos? É porque faz tempinho que eu não leio. Então, imagina o que é a ambição, o que o contexto, né, o peso do corpo físico, as tentações, as obsessões coletivas que já atuavam nessa época dos políticos fizeram com ele, né? O Brasil, que ele ainda conseguiu sim, porque ele não teve só deméritos, né? Ele conseguiu progredir, mas era para ter sido um progresso muito maior, né? E aí, no meio de todo aquele contexto de sede de poder e de desvio daquela programação, ele mesmo não aguentou, assim como Hitler sucumbiu. Então, gente, a missão na política não é nada fácil, né? É tanto que Divaldo Franco, que é um dos maiores médicos atualmente no Brasil, ele foi questionado sobre esse momento que a gente está vivendo, de crise política econômica. O que ele disse? Ele pediu para que a gente orasse bastante, porque os espíritos de luz estão tendo dificuldades para atuar entre a gente. Ele não está nem falando atuar entre os políticos, não. Entre nós, povo, né? Devido à concentração grande de energias negativas emanadas pelas pessoas insatisfeitas com a política e seus representantes. Eu não estou perguntando de político A, de político B, de partido A, de partido B. Eu estou perguntando quem está satisfeito com a atual situação política do Brasil, levanta a mão. Quem está satisfeito? Ninguém. Então, nós somos essas pessoas que estamos emanando essas energias. Ah, Cássia, então agora para eu bater palma, achar bonito essas notícias que estão aparecendo aí toda hora de corrupção, e apoiar, e dizer que está tudo bem, e ficar aqui sorrindo, feliz, satisfeito. Não é isso. O problema, gente, é como a gente fica bombardeando essas energias o tempo todo. Em algum momento, em alguma palestra, em algum estudo, você já deve ter ouvido falar em egrégora. O que é egrégora? É a junção aqui de todos os nossos pensamentos, né? Aqui, se a gente estiver pensando coisa boa, vão subir bons pensamentos e vai criar uma egrégora aqui, sutil, bacana, de energias boas. Mas se todo mundo começar a pensar que está quente, que está ruim, que o Brasil não presta, que eu estou sem dinheiro, que não sei o quê, que o crédito não me quer, aí junta tudo. Os boletos que não terminam de pagar, vai juntar aqui o que a gente chamaria de nuvem preta. Sabe quando a gente entra num lugar e sente esse lugar está carregado? Pois esse é o problema que o Divaldo está dizendo. O Brasil está carregado. Então, gente, não bastasse a situação que a gente está. A gente ainda está conseguindo piorar com os nossos pensamentos.
Então a gente tem que pensar o quê? Começar a ficar iludido de que amanhã a gente só vai ter notícia boa no Jornal Nacional? Não. A gente vai achar que a situação vai se resolver e vai chegar um salvador e vai tirar todos os políticos que estão aí, vai botar a equipe dele de anjos maravilhosos que vão mudar tudo? Não. Não estamos falando de paciência e de ser otimista. E saber que se aquelas trevas que eu falei lá no começo estão por trás desses políticos com um plano de atrasar o nosso progresso, também existe uma legião de guardiões e bons espíritos que estão lutando pelo contrário, que estão lutando pela política do Cordeiro, que eu vou já falar. Aí Chico vai mais além e fala o seguinte: devemos orar pelos políticos. Aí agora a gente vai escolher qual político que a gente vai orar? Não. Todos os que a gente gosta, os que a gente não gosta, os que são corruptos, os que não são corruptos, os que a gente já viu escândalos, os que a gente não viu escândalo, todos, porque todos estão na mesma situação difícil. Alguém aqui acha que organizar um churrasco é fácil? Não. Imagine governar uma cidade, governar um estado, governar um país. Não é tarefa fácil. E se a gente for parar para pensar, será que no lugar deles a gente faria melhor? Porque é muito fácil dizer que eles estão fazendo mal, mas fazer melhor, muitas vezes a gente não consegue, né? Então, já que eles estão lá, e são eles os incumbidos para essa tarefa, que a gente ore por eles para que eles façam da melhor forma possível. Aí ele diz: a tentação do poder é muito grande. E a gente sabe, né? A gente tem uma coisinha aqui na mão. Ei, Neuza, ela pede para eu guardar bem aqui essa bolsa. Eita, peraí. Ô, Neuza, deixa eu ficar com ela. A gente já não começa, né? O bolsa bonita. Imagine milhões, bilhões na nossa responsabilidade. Aí o Chico diz: eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Porque ele sabe que não é fácil. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra uma comunidade inteira, certo? Então, se eu estou aqui na minha desobsessão, tentando convencer um espírito por vez de que ele precisa me perdoar, de que eu não sou mais aquela pessoa, imagine para quantas pessoas um político corrupto vai ter que pedir desculpa. A gente vai querer virar obsessor do político quando ele morre. Quando nós morrermos, né, vir atrás dele para prestar conta? Não. Como a gente também não gostaria de ter uma multidão de gente correndo atrás da gente, né, para cobrar isso daqui. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual. Então eu falei de Hitler, eu falei de Getúlio Vargas. E assim, Getúlio, para vocês terem noção, ele passou anos vagando, sem rumo, sem entender o que estava acontecendo. Só que Deus é tão misericordioso que ele foi recobrindo a lembrança aos poucos, como se fosse uma terapia espiritual que ele foi lembrando aos poucos. O que ele fez de errado, o que ele fez de certo, o que era para ele ter feito e não fez. E aos poucos, todos nós somos merecedores dessa misericórdia. Não é porque os políticos erraram feio, que eles não vão ter isso também. E vamos lembrar que nós passamos em cada encarnação por situações diferentes. E como eu disse, nós podemos já ter sido políticos no passado, ou podemos vir a ser. Então, e experimentar essas mesmas tentações, né? Só que, como ele disse, muitos deles estão em lastimável situação. Por quê? Porque eles não erraram com uma, duas, três pessoas. Eles erraram com comunidades inteiras, né? Então não vibrem raiva pelos políticos que caem, né? Uhul. Não. Uma coisa é você achar bom a justiça estar sendo feita no sentido assim, de que a faxina pode estar sendo feita. Mas a gente vai vibrar gratidão. Não é pensar e comemorar. Não é por aí, tá? A gente tem que vibrar gratidão pela limpeza ética que está acontecendo. E, gente, eu pergunto para vocês, que faxina, que reforma na casa de vocês, que vocês fizeram sem sujeira, sem bagunça,
sem cheiro de tinta para dar alergia. O que mais que tem reforma aí que incomoda? Poeira. Qual é a reforma que não incomoda? O que nós estamos passando é por uma faxina, por uma reforma. Enquanto a faxina e a reforma estão acontecendo, não tem nada limpo, não tem nada organizado, não tem nada agradável. É só quando termina, né? Então a gente tem que esperar para o momento que terminar, mas já começar a agradecer porque a faxina está acontecendo. Muito pior é se a gente visse tudo bagunçado, sem perspectiva nenhuma de se arrumar, né? E a gratidão aumenta a luz para uma nova era, certo? Aí outra coisa que a gente pode tirar do Evangelho para aplicar na política é aquela passagem que fala de que haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso também se aplica na política, né? Não vai ter só gente dizendo aqui que é um novo Jesus, que é um novo Messias, que é um novo Salvador, não. Vai ter gente que vai fazer promessas menores, mas que é falsa promessa, falso Cristo, falso profeta do mesmo jeito, né? Então, na política, quando alguém promete coisas que não planeja cumprir, ou que sabe que não vai cumprir, quando sustenta candidaturas com base na mentira e na produção de ilusões, também são falsos cristos e falsas promessas profetas, que a gente tem que tomar cuidado. E qual é a nossa função como eleitor espírita? Nos embates políticos, como aquele que a gente viu no vídeo, nós devemos cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos segundo os ditames da nossa própria consciência, sem, contudo, enliar-se nas malhas do fanatismo. Porque fanatismo não é bom em nada, nem em religião, nem em política, nem em futebol, nem nada. Porque a gente vê que fanatismo já é um extremo. E todo extremo, ele está fora do equilíbrio. E nada que é desequilibrado pode ser positivo. Não é isso? Então a gente tem que buscar o discernimento. Beleza, se você for apaixonado por um político, não tem problema nenhum. Aí é do gosto de cada um. Mas não é porque você é apaixonado que você vai bater na Kátia, deixar de ser amigo da Kátia, porque a Kátia não é. Ou querer convencer a Kátia a ser. Apresente de, olha, o meu político, por isso que eu gosto, por isso de estimação, ele faz isso, isso, isso e isso. A Kátia tem o direito de concordar, de não concordar, de gostar, de não gostar. Respeito. E, gente, esses embates, todo esse momento que a gente está vivendo aqui, de guerra política, ficar para nós. A gente volta e meia vê alguma foto de vários políticos concorrentes de partidos diferentes, tudo junto, sorrindo junto. Gente, não já viu várias fotos assim? Então, enquanto tem muita gente se batendo aqui, eles estão lá, jantando juntos, confraternizando juntos, daqui a pouco estão no mesmo partido, trocando, e o pau se matando aqui. É a mesma coisa do futebol. Tem hora que dá raiva, o grupo da família tá lá, porque o Flamengo, não sei o que, o Botafogo. É a mesma coisa. Gente, ame o seu sem odiar o do outro. As duas coisas são possíveis, né? Respeito, tolerância. Como que eu não vou falar de política no Espiritismo se o Espiritismo prega a tolerância, né? É um grande exercício que a gente tem agora. E a outra questão que a gente está vendo, principalmente essa semana, a gente teve pelo menos umas 2 notícias aí de projetos de lei baseados nas convicções religiosas. Se eu me candidatar e eu for eleito na próxima eleição e eu sou espírita, eu não posso criar as minhas coisas baseadas no que eu acho, que o espiritismo acha que é certo. Eu tenho que basear dentro da lei, dentro da ética, do bem comum. Não querer impor as minhas convicções religiosas porque eu tenho um cargo eletivo. Tá? Então, você pode unir religião e política? Sim. Agora, igreja e Estado, não. Porque ninguém é dono da verdade. Nem a religião A, nem a religião B, nem a religião C. Então, elas não podem ser utilizadas. Isso é abuso de poder. Tá? Como também ninguém é dono da verdade, e nenhum partido está isento de políticos corruptos. Todos têm políticos bons, políticos ruins. E dentre esses corruptos, saibam vocês que a espiritualidade superior já utilizou muitos desses corruptos para impedir que outros mais corruptos
pudessem agir de forma pior. Então, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, né? Que isso fique bem claro. Apoiado na moral evangélica e sem comprometer-se com legendas ou organizações partidárias, o movimento espírita pode contribuir no campo das ideias para a solução dos problemas políticos e sociais que surgem naturalmente e que fazem parte desse processo que a gente está vivendo de evolução planetária. E, gente, essas duas palavrinhas aí resumem tudo que eu vou falar daqui para frente. Evolução planetária. Nós estamos num momento de transição. Acabou a brincadeira. Se até agora a gente não sabia se queria ser bom ou ser ruim, se a gente queria se melhorar ou não, agora a peneira espiritual está sendo passada, né? Quem quiser continuar por aqui, por esse planeta, porque o planeta vai passar para outro nível. Então, quem acompanhar, beleza. Quem não acompanhar, vai ser removido para outros planetas. E o que isso tem a ver? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mentor e é, digamos, o dono dessa peneira. É pela peneira das ideias dele, de tudo que ele deixou, dos ensinamentos dele, que a gente sabe se a gente vai passar ou não, né? E ele era político? Será? Não tinha nenhum partido político na época, não. Não tinha eleição, não tinha nada. Mas Jesus era, mas não era esse aqui não, tá? Esse aqui, gente, eu descobri que foi um candidato a deputado estadual do Pernambuco. Com o nome de Jesus, esse número aqui, tá? Acho que foi em 2014, certo? Não sei porque resolveu, enfim, fazer isso, mas não é esse aqui que eu tô falando. Eu tô falando do Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, né? Vocês sabem em que momento foi esse aqui na vida de Jesus? Isso. Esse aqui era o templo, a igreja da época, né? E a religião na época de Jesus era o judaísmo. E os judeus, eles faziam oferendas de animais e tal, dentro dos rituais da religião deles. Será que Jesus, que veio representar as ideias do Cristo, as ideias, digamos, de Deus, do bem, ele iria compactuar com animais sendo sacrificados? Dentro de um templo religioso? Não. Ele tomou essa atitude enérgica, né, de expulsar esses vendilhões. Porque, primeiro, se o próprio ritual já estava errado, né, porque matar animal não é bem visto aos olhos de Deus, não é agradável a Deus. Imagine ganhar dinheiro com isso, né? Então estava duplamente errado. Então essa foi uma atitude mais do que a política de Jesus. Ele podia ter simplesmente pensado, não, eu sou o manso, o cordeiro, eu não vou me meter nisso. Vamos sim. Você ser bom não é você ser passivo, não é você ser apático. Se for assim, vamos todos embora do centro, porque não adianta ficar aqui. O que a gente vai fazer com os espíritos lá dentro, se não mostrar para eles que eles precisam melhorar? Isso é política, isso é tomar atitude, né? Os bons não podem ser tímidos, e Jesus mostrou isso. Então, na época dele, existiam alguns partidos políticos, não como a gente conhece hoje, mas vamos chamar assim. Os saduceus, que eram grandes proprietários de terra, membros da elite sacerdotal, controlavam o Sinédrio e o Templo de Jerusalém, e cultuavam a Torá, que era um livro. Os escribas eram intérpretes da lei, sagradas escrituras, eram os doutores que atuavam nas escolas rabínicas. E os fariseus, várias camadas sociais, eram minuciosos nas regras de pureza, separação, foram criticados por Jesus, que os chamou de víboras, né? Acreditavam na imortalidade da alma. E assim, se qualquer um desses aqui, porque Jesus não era de partido nenhum, se qualquer um deles estivesse contra as leis de Deus, Jesus ia lá e denunciava esse tipo de atitude. Ele não estava defendendo ninguém, ele estava apontando quem estava fazendo a coisa errada para as pessoas começarem a acordar. E esses mesmos políticos chegaram a tentar Jesus e colocar ele aqui numa armadilha, né? Ele responde a uma pergunta política aqui no livro de Mateus. Os discípulos dos fariseus, que eu acabei de falar, e os herodianos, né,
do rei Herodes, favoráveis ao poder romano, porque na época os judeus eram subjugados pelos romanos, fizeram essa pergunta capciosa para Jesus. É permitido ou não pagar o tributo a César? César era o imperador romano da época, né? E os judeus eram revoltados porque não queriam pagar os impostos para César, porque afinal de contas, ninguém quer ser escravizado por ninguém. Se Jesus dissesse que sim, para vocês pagarem o tributo a César, ele ia parecer como a favor dos romanos e contra os judeus. Então ele ia deixar os judeus irritados. E se ele respondesse não, ele ia ser denunciado como subversivo para as autoridades romanas. Então seriam os romanos que iriam ficar chateados e iriam querer tirar satisfação com ele. Jesus, percebendo a armadilha, pede uma moeda e pergunta e fala o quê? Qual é a frase mais alta? E dai a Deus. Então, ele deixa as coisas bem claras. Nós temos que viver a política dos homens, sim, e nós temos que pagar os nossos tributos e viver a vida mundana sem esquecer da vida espiritual também, né? A cada um cabe o seu, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso foi uma armadilha política. Então, se você dissesse que Jesus não estava inserido no meio político, o que foi isso daqui? Né? E Jesus, ele não é de hoje, não é de ontem, não é de quando ele veio, é desde que a terra foi criada, porque Jesus é um espírito muito antigo e ele ajudou na criação, no planejamento do planeta Terra. E de lá para cá, o que ele fez encarnando entre nós e trazendo a mensagem dele foi apenas uma etapa de todo o planejamento que ele fez e que ele continua fazendo. Porque trazer a mensagem foi iniciar esse processo de mudança de forma mais avançada. Só que agora é que ele vai avançar mesmo, porque agora é que a política do Cordeiro vai se instalar de fato. Até agora a gente teve a chance de instalar ela com mais rapidez ou escolher demorar mais, sofrer mais. Infelizmente a gente escolheu mais tempo para sofrer. Mas daqui para frente é a política dele que vai se instaurar. E é isso que está incomodando as trevas espirituais, né? Todo ensinamento e exigências de Jesus Cristo gira em torno de questões sociais. Pode ir atrás das parábolas que ele falava, das atitudes, né? Todas as passagens da vida dele estão relacionadas ao amor ao próximo, caridade, justiça, solidariedade, vida em comunidade, partilha. Então, ensinando e parlamentando, Jesus Cristo desafia o poder estabelecido e subverte a ordem e os valores de poder do mundo. O maior é aquele que serve. Ele não veio falar que o maior é o que é servido. Porque até então todos os políticos, os reis, os bambambãs, né, eram acostumados a ser servidos. E ele mostra que não. Que ele que foi lá e lavou os pés dos seus, que serviu, é que se mostrou maior. Então ele veio para bagunçar com toda essa ideia egoísta, com toda essa ideia de pensar só em si. É contra essa política que Jesus luta, contra o egoísmo. A política de Jesus, a política do Cordeiro se resume em caridade, né? O poder deve ser um serviço e não um privilégio. Sua ideologia ameaça os poderosos políticos e religiosos da época e a sua militância política o leva à prisão e à morte na cruz. Antes de Jesus ser preso e crucificado, o que aconteceu com ele? Ele passou por uma série de julgamentos, né? Por justamente esses grupos de políticos que estavam aí. Então ele não incomodou ao povo, o povo o seguia, ele incomodou aos políticos. Isso porque ele queria ser rei? Isso porque ele queria fazer uma revolução, fazer uma guerra e tomar o poder? Muito pelo contrário. Ele incomodou porque ele trouxe novos valores, né? Então a política de Jesus é a do amor, servindo, partilhando, perdoando, ensinando, curando, libertando, alimentando, consolando
e não retirando os direitos dos pobres e enriquecendo mais ainda os poderosos, beneficiando uma corda de quadrilheiros. Obrigado.